Olá, gente amiga. Estamos aqui de volta com um novo programa, bate-papo do nosso podcast com você. E eu quero, antes de chamar a vinheta, pedir aos meus convidados que se apresentem. Bom, eu sou o Antônio Dino, sou vice-presidente da Fundação Antônio Dino, né, que mantém o Hospital do Câncer Aldenor Abello e o Hospital do Câncer Dr. Antônio Dino em Pinheiro agora. Muito bem. Eu sou Francisco Guilherme Marques, sou médico de formação. Atualmente estou na direção clínica lá do Hospital do Câncer Aldenor Abello e estou há 7 anos já fazendo parte dessa equipe de combate ao câncer. Eu sou João Batista Medeiros Filho, eu sou cirurgião dentista. Na Fundação eu sou diretor financeiro adjunto e estamos juntos trabalhando para dar fazer um mundo melhor para esse pessoal que está fazer as pessoas sorrirem com mais com certeza. Satisfação, né? Com certeza. Certo. Tá. Muito bem. Eu quero chamar o nosso mascote, chamar o Bobcast. Bobcast, é com você. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Dino. Muito obrigado. Queria dar as boas-vindas aos companheiros, todos nossos que estão aqui. Bom dia, muito obrigado. E queria passar a palavra a você primeiro, Dino, para a gente poder fazer a abertura desse bate-papo. Sim. Bom, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é de falar do trabalho da Fundação, né? A Fundação que tem 47 anos. Foi criada em 76 com a morte do meu avô, por isso que leva o nome dele, Antônio Jorge Dino, e que carrega o hospital, mantém o hospital, na palavra certa seria mantém o hospital, não carrega. E hoje mantém também o Hospital do Câncer Dr. Antônio Dino, na cidade de Pinheiro, né? O Hospital Aldenor Abello já existe há mais de 60 anos, foi fundado como hospital de câncer pelo meu avô, Dr. Antônio Dino, e até 2015 foi o único hospital de câncer do estado do Maranhão. Atende até hoje os 217 municípios, atende pacientes de outros estados e atende pacientes de outros países também, Roberto. A gente atende algumas, já atendemos gente de Cuba, alguns venezuelanos agora, mas já atendemos também As Guianas também já Guianas, a gente já atendeu. Então alguns moradores colombianos, a maioria moradores da América do Sul que vêm para o Brasil, né? E acabam de alguma forma tendo câncer e vão ser tratados lá no Aldenor. Mas já atendemos também gente lá do Líbano, libanês, né? Libanês, a gente já atendeu libanês, enfim, é um hospital que hoje é uma referência, não hoje, mas ao longo desses anos todos se tornou uma referência no Norte e Nordeste. E nos últimos anos tivemos grandes avanços no tratamento oncológico. Criamos o maior centro de radioterapia do Norte e Nordeste, descentralizamos o tratamento oncológico, inclusive com a tua participação, né? A gente fez tudo isso com emendas parlamentares, na época, inclusive, o senhor era o senador do Maranhão, representava o Maranhão e estava junto com a gente, várias vezes a gente conversou em Brasília, sempre esteve junto com a gente nessa transformação do hospital, nessa ampliação, nessa abertura de novos tratamentos. Então, o hospital leva o nome do teu avô. Sim. A fundação leva o nome do meu avô e o hospital em Pinheiro também leva o nome do meu avô. Isso. E eu levo o nome do meu avô também. É verdade. Que foi governador do Maranhão, né? Sim, deputado estadual, federal, tem uma história política bonita. E aí, o hospital já presta serviço já há quase 4 décadas, né? 5 décadas. O hospital já tem mais de 60 anos. 60 anos? 60 anos. Muito bem. A fundação tem 47, foi criada em 76, né? 10 de dezembro de 76. Ah, tá. Só que antes disso, meu avô já estava no hospital. A fundação só foi criada com a morte dele. Então ele já estava, se não me engano, 16 ou 18 anos já na luta contra o câncer no Maranhão. Ele que trouxe a primeira bomba de cobalto. Juntamente com o Nenige, né? Isso. Aí quando ele faleceu, minha avó assumiu. Né? Assumiu a luta e trouxe para o Maranhão esse hospital que a gente conhece hoje. Olha, continuou o trabalho. Isso é uma missão muito interessante e é reconhecido por todo mundo.
Sim. Fiz questão de convidar vocês para esse bate-papo, porque é um sacerdócio, é uma missão muito interessante. Eu acho que só quem já passou por um problema desse é que sabe o tamanho da agonia. Eu vivi os últimos anos da minha vida, desde 2018, exatamente no meio do meu mandato de senador. Meu filho querido, saudoso, Paulo, foi diagnosticado com câncer no rim. Sim. E passamos 5 anos tratando. Graças a Deus, nós temos condições de dar a ele tudo aquilo que podia ser possível dar a uma pessoa. E mesmo assim, ele se foi. Então eu fico às vezes pensando, como é que é aquela pessoa que não tem condição, um irmão nosso maranhense, um filho do Maranhão, como é que faz se é acometido de uma doença dessa? O que ele tem hoje para recorrer em relação a essa doença é o Hospital Denora Bello. Então, na medida em que eu coloco uma emenda, faço por minha iniciativa essa ação, é porque a gente reconhece a importância, o trabalho, a seriedade de todos vocês. Muito obrigado. Essa emenda que foi feita, na época, foi feita para comprar um mamógrafo digital. Uma delas Uma delas é um mamógrafo digital. O câncer de mama é muito comum entre as mulheres, infelizmente. Então muitas mulheres ficam com dificuldades, enfim. E parece que o melhor remédio é a prevenção. Sim. Não é isso? Né? E o mamógrafo digital, o mundo é digital, né? É uma necessidade. E nós fizemos uma emenda de quase R$1 milhão para comprar o que havia de melhor no mundo. Na época, sim. Na Até época. hoje deu uma Ainda é, mas mais, né? E esse não foi o primeiro que eu fiz, não foi o único que eu fiz para o Maranhão. Vários. Para você ter ideia, Dino, e João Medeiros e Francisco, nós queríamos fazer no Maranhão meia dúzia de centros de diagnóstico. Sim. Diagnóstico precoce. Diagnóstico, não só do câncer, de tudo. Ah, sim. E às vezes a pessoa está puxando uma perna, não sabe se é nervo, se é músculo, se é osso. E o remédio não é o adequado, porque o diagnóstico não foi o adequado. Sim. Então, aí eu fiz em Balsas o primeiro. O primeiro legal. centro de diagnóstico, inclusive leva o nome do meu filho. A Câmara Municipal fez uma homenagem ao meu filho. Centro de Diagnóstico Paulo Roberto Rocha. Completíssimo. Todos os exames de sangue, todos os exames de imagem. Pra você ter ideia, tem de raio-x até ressonância magnética. Tudo voltado para o SUS, né? Tudo, público. Público. Por como é que funciona isso na prática? Você diz assim, Roberto, mas não tem lá um mamógrafo digital? Tem. Não tem lá uma ressonância? Tem. Mas é privado. Que nem nós. Conveniado Ao com o SUS. SUS. Sim. Sim, mas se é privado, qual é a prioridade número 1? É o dinheiro. Então se eu chego lá, tive um problema, eu estou com dinheiro, vou lá e tenho prioridade. Mas isso é óbvio. E a segunda? É o plano de saúde. E depois é que vem o SUS. Até pelo valor que o SUS paga. Sim. Então a pessoa pobre tem que recorrer a uma fila. E tem que ir para outro município para poder buscar o tratamento, onde não tem nem lugar para morar, para ficar. Eu digo, não, nós vamos fazer um público para atender não só Balsas, mas a região inteira. Isso é regional. Aí a gente fez. E está lá funcionando. Mas eu não consegui fazer nas outras regiões. Não consegui fazer. Porque esse mesmo de Balsas, para fazer, foi a segunda tentativa. A primeira perdeu o dinheiro. E essa quase perde. Porque se é privado o serviço, na hora que você tem um público, tem que cancelar o privado. O contrato com o privado. Claro, porque o governo vai pagar 2 vezes. Sim.
E aí é que entra o problema. Aí é que entra os problemas, não precisa nem eu aqui desenhar, né? Então, eu fico pensando assim, sabe? Eu me lembro que uma vez eu estava em São Paulo com meu filho, numa dessas dezenas de viagens que fizemos, se não centenas, dezenas. E aí eu estava no hotel com minha mulher, bem em frente. Tem um médico lá, que é o Hospital do Rim, especialista em rim, que é o Dr. Medina, que é uma referência mundial. Ele ficou muito amigo da família, ele cuidou do meu pai, que teve problema renal crônico, decorrente do diabetes. Ele cuida da minha mãe, ele cuidou do meu irmão, Rochinha, muito. E ele estava cuidando do meu filho. E aí ele estava lá no Hospital do Rim. Meu filho entrou lá para fazer um exame de uma dor que estava sentindo no rim. A princípio era alguma coisa simples. Aí quando foi na véspera da cirurgia, do procedimento lá, ele pediu um exame de ressonância magnética caríssimo. Na época foi R$8.000. Não tinha negócio de plano de saúde, né? Só no dinheiro. Graças a Deus eu podia fazer, fiz. É uma ressonância de altíssima definição. Essa de Balsas parece que foi 5 milhões. Essa outra é 15 milhões. O equipamento. O equipamento. Aí eu fiquei com minha mulher dizendo assim, rapaz, mas que coisa, né? Eu sou político. Passei a vida toda cuidando dos filhos dos outros, sem nem conhecer. De repente, eu passei a lembrar da música do Toquinho, Aquarela. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem tem hora de chegar. De repente, nos convida a rir ou chorar. Então a vida me convidou a chorar. 2018, aí foi 2019. Mesma semana que meu filho descobriu que estava com câncer, descobriu que ia ser pai. Pô. Aí, eu então pensei assim, rapaz, eu estou cuidando do meu filho, porque é um remorso, né, que a gente tem de achar que podia ter feito mais e tal. Mas eu não deixei de cuidar dos filhos do Maranhão. É porque é minha obrigação. Sou político, com mandato ou sem mandato, faço isso. O que eu fiz? Eu fiz uma emenda no valor de 18 milhões e meio para o hospital, mais uma, o Hospital Universitário, que é o maior do Maranhão. Sim. E o Hospital Universitário do Maranhão tem esse equipamento. Pô, legal. Não sabia. Tem esse equipamento. Então, nenhum no Nordeste tem. Em São Luís, nenhum privado, o hospital privado tem. O ministro da Educação, a quem a universidade é vinculada, ele veio inaugurar. Tão importante que é esse equipamento. Ele perguntou lá na hora, por que tem aqui esse aí? Aí eu expliquei por quê. Então hoje, o filho de um pobre, que cair de um cavalo, que pegar uma queda, qualquer coisa, que ele precisar fazer um exame dessa natureza, ele tem o SUS para fazer, aqui em São Luís. Esses exames, eu acho que o Dr. Francisco pode explicar melhor aqui, como é que ajuda isso melhor, Dr. Francisco? O diagnóstico, como é que ocorre nesses equipamentos mais modernos? Quanto maior a definição de cada exame desse de imagem, mais rápida e mais acertada é a hipótese de diagnóstico. Perfeito. Então, tudo em medicina que a gente tenta se basear na história clínica desse paciente, mas também com relação aos exames complementares. Porque isso vai ajudar a gente a definir as principais hipóteses e aí definir qual o rumo que vai, a estratégia, o plano terapêutico que vai ser feito, vai ser proposto para esse paciente. Então, se a gente tem um exame com uma definição muito mais aguçada, com muito mais qualidade de imagem, o médico radiologista, que é o médico responsável que vai fazer o laudo, precisão, né? ele vai conseguir direcionar para melhor forma, assertivo, para né? ser mais assertivo, com menos, né? exatamente, com menos invasão possível e mais precocemente possível. Tem aquela história que a diferença de remédio para veneno é a dose, né? Exatamente. Então, se você tem um diagnóstico preciso, você vai ter o remédio na dose certa.
Mais Ou rápido o remédio certo, mas não o mais rápido possível. Porque às vezes a pessoa está ali olhando, pensa que é uma coisa e é outra, e quanto mais. Aí dá um remédio diferente, de repente, dá um remédio diferente do que era para ser dado. E tem uma coisa mais precisa, uma coisa mais exata. Esse hospital do universitário, ele, em toda a sua história, eu tenho a honra de dizer isso. Se eu não disser, quem é que vai dizer? Em toda a história dele, toda a existência, quem mais colocou recursos para o hospital e também para a universidade fui eu. O hospital universitário, às vezes tem um ditado, às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? O hospital universitário é o Dutra, né? É o Dutra? Pronto, é só para quem estiver escutando a gente, que às vezes não sabe qual é o hospital universitário, é o Dutra. É o Dutra materno, isso. Aí na pandemia, quem mais atendeu no Maranhão? Ele, né? Hospital Dutra. Foi. E quem que inaugurou lá na época da pandemia dezenas de UTIs? Recursos que eu coloquei para o hospital. Eu tinha colocado para comprar equipamento, além desses 18 milhões. Inclusive, só a título de informação, isso foi essencial para que o próprio Hospital do Câncer de Nurabelo continuasse fazendo os tratamentos, porque a gente precisava de um suporte, uma retaguarda, para encaminhar os pacientes com Covid, para poder a gente continuar fazendo os atendimentos adequados. Então, em outros estados, eu converso muito com os outros colegas dos outros estados, e a maior parte dos hospitais de câncer, eles ficaram restritos, eles acabaram tendo que fazer isolamentos dentro do próprio hospital. E isso atrapalhou com certeza. Fora a parte do diagnóstico, que não pôde ser feito, mas principalmente o tratamento específico oncológico não pôde ser feito nessa época exatamente por conta disso. Nós tínhamos colocado um recurso, não me lembro se era 10 ou 20 milhões, no ano anterior. E aí a emenda de um ano para o outro demorou a sair quando veio a pandemia. Sim. Aí nós concluímos que o melhor para aplicar aquele dinheiro era com UTI. Equipamento de UTI. O que é UTI? É um leito equipado. Sim. Né? Então foi equipado. Bem mais monitoriza muito melhor o paciente. Aí a gente equipou muito, comprou muita coisa para o hospital universitário. E esse equipamento que eu falei há pouco, da ressonância, ele demorou mais, porque é importado, né? Sim. E ele é muito difícil de instalar. Você imagina as paredes que tinham que ser... Primeiro tinha que quebrar um monte de coisa para chegar lá. Depois a parede era um negócio dessa largura, assim, ó. O hospital é muito antigo, velho. Feito com as paredes, talvez de pedra, né? Não sei. E para construir tinha que ter, né? Eu não me lembro qual é o produto. O que acontece? A ressonância magnética é um ímã gigante, né? Então, tem que isolar qualquer tipo de metal próximo dele, porque senão ele tem interferência. E ele é montado dentro de uma gaiola. Ainda usa barita? Barita mais para radioterapia. Sim, barita mais para radioterapia e barita mais para raio-x, tomografia. Né? A ressonância, não me recordo se tem que baritar a parede, mas a gente tem que fazer tem todo uma preparação. Uns periféricos, além da preparação da obra, que é diferenciada, por exemplo, os armários que a gente vê dentro do ambiente da radioterapia não pode ter parafuso, né? Então são todos colados, tem um monte de coisa que é diferenciada. Então o pessoal não pode, por exemplo, usar cinto, marca-passo, a pessoa que tem marca-passo dentro, mas os periféricos são muito caros. 15 milhões de reais é um equipamento, mas ele tem que ter um chiller para manter ele numa temperatura X, para ele não perder o hélio, ele tem que ter um ar-condicionado redundante de pressão negativa e positiva que não pode ser de ferro, porque é um ímã, então chega de um outro material que é caríssimo, que eu não me lembro agora qual é, e o ar-condicionado, o próprio ar-condicionado já é muito caro. Essa gaiola, gaiola de... Bom, enfim, é uma gaiola que ela anula, né? É uma caixa que anula o magnetismo da... Não é só chegar e botar o equipamento, não. Assim é só ultrassom, que a gente chega, compra, bota lá e faz o exame. Os outros não. Então essa coisa de diagnóstico é fundamental, né? Claro. Quantos centros de diagnóstico público tem no Maranhão? Não sei. Agora, o diagnóstico precoce é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje na Aldenora. E às vezes ao câncer no Maranhão, o diagnóstico precoce E isso, o doutor Francisco pode até falar um pouco a respeito, mas às vezes são sinais e sintomas muito mais simples de serem observados. Inclusive a gente está com um projeto, né, Toninho, de treinar agente de saúde de forma simples, com palavras simples, para pelo menos eles identificarem o básico, né? E
conseguir fazer o encaminhamento para que seja investigado. Precocemente. Eu acho até que Precocemente. ocorre aqui uma ideia. A gente, por exemplo, está falando disso aqui. É num podcast novo, está começando agora e tal. Mas vocês poderiam usar mais o meio eletrônico para poder orientar as pessoas por um programa educativo, entendeu? Porque aqui tem interatividade, né? Sim, Então, sim. você pode... e a pessoa pode estar lá no interior do estado. Essas palestras, Às vezes a maneira de tocar o seio da mulher, ela descobre se tem um caroço, se não tem. Uma vez um amigo meu, ele é senador, Nelsinho Trade, e ele é senador do Mato Grosso do Sul, e ele é urologista. Eu não sabia nem que ele era urologista. Aí a gente conversando, tal, ele disse... Aí eu falei desses equipamentos, tal, falei disso, a coisa toda, tal. Ele disse... Roberto, sabe como é que é o exame de próstata? Melhor que tem. Porque eu dizendo que comprei máquinas e tal. Ele disse, o melhor é o toque ainda. Sim. O toque. Sim. E tu sabe como é que a gente sabe? Não. Ó, a gente faz o toque. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Se tiver assim, ó. A consistência, né? Tá normal. Uhum. Tá normal. Se tiver Macio, molinho. mole. endurecido, né? Aí como foi que ele disse, meu Deus? É mais enrijecido. Aí ele disse assim, ó, se tiver assim, ó, Já tem uma já alteração. tá inflamado. Agora, se tiver assim, ó, Pedra. Câncer. Aí é confusão. Sim. aí eu digo, rapaz, mas a pessoa lá no interior, se de repente ele primeiro quebra esse tabu de fazer o O exame, primeiro problema é convencer o cidadão. tabu. É um tabu ainda muito grande nas áreas muito remotas. Olha, eu vou dar para vocês um outro exemplo. Eu sou viajado, né?